Tudo bom, pessoal? Boa noite. Me chamo Navar Nascimento e hoje vou aqui apresentar a vocês um pouquinho sobre esse tema novo que se chama Explainable Artificial Intelligence. A sigla para isso se pronuncia SHAI. Basicamente é inteligência artificial explicável. E o que é essa inteligência artificial explicável que está muito em voga agora? É um conceito relativamente novo, né, para a área de inteligência artificial e machine learning. Então, eu suponho que agora no curso vocês já devem ter visto, entendido o que é aprendizado de máquina ou machine learning, entendido o grande guarda-chuva que é a inteligência artificial e como o aprendizado de máquina está dentro de inteligência artificial, né? Então, eu acredito que vocês viram os principais algoritmos, o que é uma classificação, o que é uma regressão, o que é uma clusterização. Acredito que viram também os principais algoritmos, como as redes neurais, SVM, os classificadores baseados na regra de Bayes, os gaussianos. Então, acho que vocês têm assim uma ideia geral, né, do que seja inteligência artificial, certo? E agora eu queria dar um passinho mais com vocês. É um conteúdo simples, certo? É uma área que ela é nova, então ainda não existe um material formal sobre isso. Esse termo SHAI começou a aparecer nos últimos 2, 3 anos, então é uma área que ela ainda está em formação. Então, por que eu estou frisando isso? Porque provavelmente os materiais que acharão sobre isso, eles estão nas fontes primárias, né? Que não são livros, são artigos. Então, é uma área que ainda está se consolidando, né? E eu basicamente dividi a aula de hoje, é uma aula mais informativa, mas ela tem conteúdo prático também. Vou passar 2 exercícios para vocês. Eu dividi no que eu chamei de SHAI em uma dimensão, que é o SHAI 1D, e o SHAI em 2 dimensões, que é o SHAI 2D, né? O que é que a gente pode fazer sobre isso, né? Bom, antes da gente partir para a parte de codificação, né? Eu trouxe aqui essa figurinha, certo? Vocês podem até depois dar uma olhada isso aqui é mais como se fosse um post informativo, né? Nesse site aqui, né? E olha só, né? A gente chama isso daqui, ó, vamos pensar nisso aqui como uma esteira de produção de algoritmos de aprendizado de máquina, né? Então, qual é o primeiro passo de todo problema quando você vai trabalhar com inteligência artificial? Coletar dados, né? Então, só se pode trabalhar com inteligência artificial ou aprendizado de máquina, machine learning, se você tiver dados, né? Sem dados não dá para fazer nada. Esses dados, horas, podem ser fotos, mas podem ser dados, inclusive, dados tabulares, por exemplo, como, por exemplo, acho que vocês devem ter visto o problema da íris, né? Que é um toy problem, né? Um problema inicial para quem trabalha na área, né? Ali são dados tabulares, né? Você tem atributos ali separados por vírgula, por exemplo, se for um CSV, e o rótulo depois disso. Mas esses dados podem ser, por exemplo, fotos, como são os algoritmos de aprendizado, de visão computacional. Mais em voga atualmente pode ser texto, como é, por exemplo, o ChatGPT ou as chamadas LLM, que são os Large Language Model. Então, primeiro passo, ter dados. Sem dados, não se trabalha com machine learning. Bom, pré-processar os dados. Não vou entrar em detalhes disso aqui, mas etapa de pré-processar os dados, basicamente vocês têm que entender que quem vai trabalhar com inteligência artificial, no mundo perfeito, que não existe na vida real, os dados nunca vão estar bonitinhos, então você sempre vai ter que fazer um pré-processamento ali de dados. Muito dos trabalhos do engenheiro de machine learning, que é um termo que se usa atualmente na área, muito dos trabalhos é trabalhar com pré-processamento de dados, né? Então, na verdade, a parte de modelagem, realmente treinamento dos algoritmos, ela é 20% do tempo de trabalho. A maior parte do tempo de trabalho é trabalhando com pré-processamento de dados, inteirando sobre isso aqui, coleção de dados, pré-processamento, coleção de dados e pré-processamento. Bom, vamos lá. Qual é a ideia principal do SHAI? Então, tu modela, beleza? Aí você já deve ter visto, separa um conjunto de dados para treino, outro para teste,
Aí eu treino meu modelo, eu vejo se as predições dele estão fazendo sentido, eu melhoro os hiperparâmetros dele, sempre quando eu tiver evaluation aqui, ou é um conjunto de teste, ou um conjunto de validação, não quero entrar em detalhes nisso nessa área, mas vocês já devem ter entendido o porquê disso, ou sabem mais ou menos. Quando eu estiver relativamente satisfeito, pronto, beleza, o meu modelo já funciona, vou colocar ele no mundo real para funcionar. Colocar no mundo real pode ser, por exemplo, colocar no API, integrar no sistema, posso colocar isso na nuvem, no servidor, por exemplo, da AWS, da Azure ou da Google, posso colocar isso no meu servidor próprio, que a gente chama de on-premise, ou então posso colocar isso até embarcado. Então, sempre quando nos referimos ao termo colocar em produção, significa dizer que a gente já teve dados, já processamos, já modelamos, já testamos aqui, passou por um período de evaluation, de validação, então a gente fez tuning de hiperparâmetros, estamos satisfeitos, pronto, essa é uma versão funcional do meu modelo, vou colocar ele em produção. Ele começa a gerar predições ali, né? Ele vai começar, se for, por exemplo, um classificador da íris, ele vai gerar predições, se aquela flor ela é da classe setosa ou da virgínica, se for, por exemplo, um algoritmo de visão computacional para detectar se naquela foto tem um cachorro ou um gato, as predições vão ser se ele tem cachorro ou gato. Se for um algoritmo, por exemplo, de regressão para prever a quantidade de estoques que uma determinada fábrica ela deve produzir de um determinado produto, as predições vão ser o valor que o algoritmo está dizendo que a fábrica deve produzir. Então, as saídas, é o que está sendo explicado aí por explanations aqui, ó, o modelo dá um resultado, ele gera um resultado, até porque é um modelo, todos os modelos a gente fala de inteligência, mas na verdade eles não são inteligentes, né? A gente nem gosta muito do termo inteligência artificial,